Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Eis que chegamos nesse domingo, dia 23 de janeiro de 2022, para a nossa live de número 260. Aleluia. Oh, Paizinho, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação, Pai. Por esses 260 dias aqui, prostrados e rendidos na Tua presença. 260 dias buscando a Tua face, buscando conhecer o Teu novo, buscando conhecer, Pai, a Tua vontade para as nossas vidas. Oh, Paizinho, muito obrigada. Nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Sim, Pai, nós só estamos aqui durante esses 260 dias porque o Senhor nos ajudou, porque o Senhor nos levantou, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Porque sem Ti, Pai, nós não teríamos passado de uma semana, sem Ti, nós não teríamos passado de um dia sequer. Nós somos totalmente, Pai, dependentes do Senhor. Nós dependemos do Senhor para tudo. Dependemos do Senhor para a internet, para o telefone, dependemos do Senhor para acordar, dependemos do Senhor para o ar que respiramos, dependemos do Senhor para absolutamente tudo. Então, Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é justo, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é provedor, porque o Senhor é amoroso. Obrigada, Pai, pelo Teu perdão, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada por ouvirmos, por falarmos, por enxergarmos. Obrigada pela nossa cama quentinha, pelo nosso chuveiro, pela água. Obrigada pelos amigos, pela nossa família, pela nossa casa. Muito obrigada, Pai. Obrigada por absolutamente tudo. Nós estamos aqui em mais uma manhã para declararmos que nós Te amamos, que nós Te adoramos, que nós Te glorificamos, que nós Te exaltamos e que sem Ti nós não somos nada. Pai, nós queremos declarar que nós somos mesmos, totalmente dependentes de Ti. Nós não temos vergonha, Pai, de falar isso, muito pelo contrário. Nós temos alegria em falar o quanto nós dependemos do Senhor. Pai, eu quero nessa manhã, além de Te agradecer, além de declarar a nossa dependência, eu quero também Te pedir perdão. Pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Ô Paizinho, nos perdoa. Nos perdoa do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Perdoa, Pai, pelos pensamentos errados, pelo olhar errado, pelos ouvidos errados, pela boca errada, pelo coração errado. Nos perdoa, Pai. E nós estamos aqui mais uma vez nessa manhã para clamar que o Senhor venha nos lavar, nos limpar, nos purificar. Que o Senhor crie em nós, Pai, um coração puro. Pai, a Tua palavra diz que de tudo o que nós devemos guardar, que nós deveremos guardar o nosso coração. E é por isso, Paizinho, que eu oro e clamo, cria em nós, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de nós um espírito disposto a Te obedecer. Pai, nós queremos mais uma vez Te convidar. Sim, Papai. Tu és o nosso convidado de honra, Tu és o nosso convidado VIP, Tu és o nosso convidado especial, Tu és o nosso convidado preferido, Tu és o nosso convidado master. Espírito Santo de Deus, vem nessa manhã e revela-te para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, nós Te invocamos, nós Te convidamos, nós Te clamamos, nós Te suplicamos. Vem nessa manhã revelar os Teus segredos mais profundos, revelar, Pai, os Teus tesouros mais ocultos, porque nós queremos Te conhecer. Nós não queremos conhecer o Senhor apenas de ouvir falar, nós queremos conhecer o Senhor de caminhar com o Senhor. Então, Paizinho, nós estamos aqui como crianças, empolgados para conhecermos o novo do Senhor. Pai, o Senhor nos deu uma palavra esses dias de o Teu novo todos os dias. Conheça, viva o novo de Deus todos os dias. E nós estamos aqui, Pai, nesse domingo, dia 23 de janeiro, para vivermos o Teu novo, para conhecermos o Teu novo, para conhecermos, Pai, os Teus segredos e os Teus tesouros. Então fala conosco, se revela para nós e nós sempre Te daremos, Pai, a honra, a glória, o louvor, o domínio e a adoração. Pai, eu quero mais uma vez me colocar diante do Teu altar como Tua filha, como Tua serva, Paizinho. Eis-me aqui.
Usa-me conforme a tua vontade. Usa-me como farol, usa-me como ponte, usa-me conforme o que o Senhor quiser e o que o Senhor desejar. Tu tens liberdade total nessa live, Pai. Pai, que a minha carne venha desfalecer, que a minha carne venha ser lançada ao pó e que o teu Espírito Santo venha crescer. Pai, que o teu Espírito Santo lidere, governe e comande essa live. Tu tens total e absoluta liberdade nessa live. Pai, que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que a minha boca seja a tua boca, que meu coração seja o teu coração. E que não saia uma vírgula, um ponto, uma palavra, uma letra, nada, Pai, nessa live, que não venha totalmente, inteiramente e completamente do Senhor. Pai, prepara o nosso coraçãozinho como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! São 5 horas e 19 minutos nesse momento. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da presença, a nossa live de número 260. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Meu povo, povo de Deus. Povo de Deus, são 260 dias buscando a presença do Abba. Oh, meu Deus do céu. Bom dia, Évila. Bom dia, Vilminha. Bom dia, pastora Hilda. Bom dia, Dianira. Bom dia, Gene. Bom dia, Vitória. Bom dia, Selminha Estopa. Bom dia, Marta. Bom dia, Kelly Amaral Santana. Bom dia, Arlete Belo. Bom dia, Fernanda Moraes. Bom dia, Mota. Bom dia, bom dia, bom dia de A a Z, para não esquecer de ninguém. Vamos compartilhar a live, meu povo? Vamos compartilhar a live? Bom dia, Marlene Matos Azevedo, sua lindeza, que saudade de você. Quanto tempo, Marlene. Bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, Cibele Rocha, Suzy Lima, Emanuele. Bom dia, Maria Alencar. Bom dia, Miriam. Bom dia, Carlinha Fernandes. Bom dia, Hugo. Vamos compartilhar, meu povo? Vocês me ajudam? Vou pedir para vocês me ajudarem a compartilhar. Só você clicar nessa setinha que está aí do ladinho do coraçãozinho, aí embaixo do seu telefone. E você me ajuda. Você pode compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Você pode compartilhar com 10, com 20, com 30, com 40 ou com 50. Porque aqui no Instagram você tem a opção de compartilhar com 50 pessoas. Vou compartilhar aqui com todo mundo. Vamos compartilhar, meu povo. Só compartilha. Vou enviar aqui, calma aí, que eu tô enviando para todo mundo. Vou aproveitar. Francisca Ferreira, tá por aí? Cadê você, Francisca? Cláudia Araújo Fioravante. Alexandre Veríssimo, cadê você, Alexandre? A Cris Costa já tá aí, acho que já. Suzana, cadê Suzana? Pati Léo Amigos tá por aí. Pastora Adriana. Carlinha Queiroz. Cadê, meu povo? Carlinha Queiroz, eu já dei bom dia. A Emanuele já tá aí. Vamos lá, vou enviar. A Arlete Belo também já tá aí. A Djanira também tá aí. A Évila também já está aí. Liduína, cadê você, Liduína? Pastora Hilda também já está aí. Pronto. Ué, por que deu falha de envio aqui, gente? Enviei para todo mundo, deu falha de envio. Tá amarrado em nome de Jesus. Calma aí, gente. Só um minutinho. Vamos lá, vamos mais uma vez. Porque a gente é daqueles que perseveram. A gente não desiste não, meu povo. Deu erro, a gente vai de novo. Ah, agora foi. A Évila tá aí. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Olha, a chefe Maria José entrou. Bom dia, Maria José. A Simone tá aí também. Bom dia, Si. Tudo bem com você? De que vocês não aparecem, eu sinto falta, viu, meu povo? Eu sei que entra todo dia e que não entra, viu? Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu aproveitar enquanto vocês vão compartilhando. Compartilha aí, meu povo. Enquanto vocês vão compartilhando, eu vou colocar o tema aqui.
260/270. Eita, estamos chegando, meu povo. O coração tá apertadinho, mas estamos chegando. Estamos chegando. Deixa eu colocar o tema aqui, que eu já falo do YouTube. Vamos lá. Prontinho, já coloquei o tema. Vamos lá, deixa eu falar do YouTube. É o seguinte, gente. Próximo dia 4 de fevereiro de 2022. Sexta-feira, primeira sexta-feira de fevereiro de 2022. Nós vamos ter a nossa última vigília da Live da Presença. E nós vamos fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube. E é isso mesmo. Portanto, se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, você se inscreve. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aí que tá escrito inscrever-se. Tá? É gratuito, você não paga nada, é 0,800, é na faixa, tá? Então, se você que tá me assistindo do YouTube ainda não é inscrito, se inscreva. Se você que tá aqui no Instagram, você nunca se inscreveu no canal do YouTube, a gente não vai transmitir pelo Instagram, a gente vai transmitir a vigília pelo YouTube. Então, depois, não agora, que você não vai sair daqui pra fazer isso agora. Depois você vai lá no YouTube, YouTube/Patrícia Pimentel com 2 L's, e você também se inscreve no canal do YouTube, tá bom? Um beijo muito especial e um abraço para vocês. E vai ser uma grande bênção, dia 4 de fevereiro, a nossa última vigília, que vai ser transmitido pelo YouTube, tá bom? Vou mandar um beijo muito especial também para todo mundo que nos escuta através do nosso podcast. A gente está em mais de 100 países através do podcast. A gente está no Spotify, na Deezer, na Apple, na Amazon, na Google. E em qualquer um desses aplicativos que você baixar, é gratuito também. Você não vai pagar nada, é gratuito, tá bom? É só você tê-los no seu celular e você joga lá, Podcast da Presença com Patrícia Pimentel, que você também tem acesso a todos os nossos podcasts e eu tenho certeza que vai te abençoar grandiosamente, tá bom? Amém? Vamos continuar a nossa live. E hoje hoje a gente vai continuar falando de oração, mas a gente vai falar de oração e de fé. Porque lembra que eu falei para vocês que eu pedi para Deus, para que nesses últimos dias que falte, Deus trouxesse algo assim, que são os pilares, que são o alicerce de uma vida com Deus. Então assim, que Ele pudesse resumir esses 9 meses de live em 10 dias. Foi isso que eu pedi para Deus. Falei, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a resumir esses 9 meses de live em 12 dias, em 10 dias, para que a gente possa sair daqui verdadeiramente transformados, cheios, transbordantes da tua presença, para que a gente possa fluir no rio do Espírito, para que a gente possa frutificar mesmo, tá bom? Bom dia, Paty. Ai, que lindo. Obrigada, Kel. Obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe, viu? Então, vamos lá. Eu quero que você comece abrindo a sua Bíblia aí, mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já desanimou alguma vez na sua vida com relação à fé e com relação à oração? Eu já desanimei. Sabe quando você ora por alguma coisa e você vê que nada está acontecendo? Pois é, nós temos uma tendência como seres humanos a desanimarmos. Mas Deus, tá? Ele nos ensina a nunca desanimarmos. Não é da vontade de Deus que a gente desanime. Tá? Você pode até já ter desanimado e Deus nos perdoa, porque Ele é misericordioso, Ele é amoroso, então Ele tem compaixão das nossas vidas, Ele nos perdoa. Mas não é da vontade de Deus que a gente desanime, muito pelo contrário. A gente vai ver de Gênesis a Apocalipse que Deus nos ensina a não desanimarmos, tá? Você algum dia já pensou assim, pra que eu vou orar sobre isso? Porque Deus pode não fazer. Ei, sim, realmente, Deus pode não fazer. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus só não vai fazer se não for vontade dele, tá? Só que como que a gente vai saber aquilo que é vontade de Deus e aquilo que não é vontade de Deus? Primeiro, lendo a Bíblia, porque lendo a Bíblia a gente vai conhecer de fato e de verdade o que é a vontade de Deus. E segundo, orando. Se você não orar e não pedir, você nunca vai saber o que de fato é vontade de Deus ou não. Porque aquilo que você pedir, que for da vontade de Deus,
vai acontecer. E aquilo que você pedir que não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Então eu quero começar pedindo para você abrir a sua Bíblia aí, em 2 Coríntios 12, versículos 8 e 9. 2 Coríntios 12, versículo 8 e 9. Tá? Esse versículo aqui é para quando você questionar se Deus faz ou se Deus não faz, tá? 2 Coríntios 12, 8 e 9 diz assim. Paulo diz: 3 vezes roguei ao Senhor que eu tirasse de mim. Aqui ele tá falando do espinho na carne que ele tinha. 3 vezes roguei, não é nem orei, é roguei. Roguei ao Senhor que eu tirasse de mim. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Uau! Olha só. Paulo tinha uma doença. Paulo tinha um espinho na carne, que a Bíblia chama de espinho na carne. Paulo tinha algo que o incomodava. E Paulo orou. Paulo rogou. Paulo clamou a Deus para que Deus o curasse daquilo. Mas Deus não o curou. Por quê? Deus é perfeito. A vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E ele sabe aquilo que nós precisamos de fato e de verdade. No caso de Paulo, Paulo orou para que aquele espinho na carne, para que Deus tirasse aquele espinho na carne, ou seja, para que Deus o curasse. Mas Deus não o curou. Mas apesar de Deus não ter curado Paulo, Deus fez algo extraordinário. Porque Deus falou para Paulo: olha, presta atenção, Paulo, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí Paulo responde: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha só. Presta atenção, isso é uma chave que precisa ser virada dentro do meu coração e do seu coração. Isso é uma chave que precisa ser virado dentro do meu coração e do seu coração. No seu espírito, na sua alma. Presta bem atenção que a sua vida pode mudar completamente a partir de hoje, tá? Paulo poderia ter ficado triste, revoltado, chateado. Porque tipo assim, nossa Deus, eu tenho te obedecido. Eu tenho feito aquilo que o Senhor fala, eu tenho pregado o teu evangelho, eu tenho curado, eu tenho batizado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Paulo poderia se rebelar, se revoltar contra Deus. Porque Deus, por que o Senhor não está me curando se eu sou uma pessoa obediente, se eu tenho feito aquilo que o Senhor está me pedindo? E aí eu tenho um problema de saúde, eu estou pedindo para o Senhor me curar, o Senhor pode me curar e o Senhor não quer me curar. Deixa eu te dizer uma coisa, não se trata só de Deus querer curar ou não. Se trata de Deus saber exatamente o que a gente precisa. No caso de Paulo, existia um espinho na carne, mas que para Paulo aquilo ia fazer bem para ele. Porque a Bíblia diz que Deus transforma toda maldição em bênção e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, no caso de Paulo, aquele espinho na carne era para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na vida de Paulo, para que a graça de Deus fosse suficiente na vida de Paulo. Então, olha bem para mim. Talvez tenha algo que você está orando, tem algo que você está orando, tem algo que você está clamando e que ainda não aconteceu e que não vai acontecer, porque Deus disse para você hoje: ei, a minha graça te basta. Porque Deus disse para você: ei, o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então olha bem para mim. Talvez aquilo que você acha ou que todo mundo acha que é a sua maior fraqueza é justamente nessa fraqueza que todo mundo tira sarro, que todo mundo fala mal, que todo mundo te questiona, que o poder de Deus vai se aperfeiçoar. Gente, a Bíblia diz lá em Isaías 55 que os caminhos de Deus são melhores que os nossos, que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos, que os pensamentos e os caminhos dele são maiores e melhores do que os nossos. Então, nós não temos o porquê questionar o caminho de Deus. Deus, ele está no ontem, no hoje, no amanhã e no eternamente. Deus sabe de todas as coisas. Talvez isso que você está passando na sua vida, que Deus não realizou ainda, porque você tem esse problema, você ora mais, você jejua mais, você vai mais para a igreja, e Deus conhece o teu coração. Deus sabe que se ele realizar
esse desejo que você tanto pede, você não vai mais na igreja. Deus sabe que se ele realizar esse desejo que você tanto pede, você não vai ler mais a Bíblia. Você não vai ter mais devocional. Você tá orando e buscando só por causa disso. E aí o que Deus faz? Deus fala, não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então eu não vou realizar isso porque Deus não quer te perder. Porque Deus não quer te perder. Então aquilo que você está orando há muito tempo e que ainda não aconteceu, não desanime. Só entenda que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E o que mais me chama a atenção em Paulo, gente, é que Paulo não fica tristinho, Paulo não fica em silêncio, Paulo não vira a cara para Deus, Paulo não fala, agora também não vou fazer mais nada. Hashtag chateada. Corta aqui, tô de mal, Deus. Tô de mal. Hashtag não quero mais falar com Deus. Hashtag tô chateado. Paulo não faz isso. A atitude de Paulo é algo que a gente tem que aprender. A atitude de Paulo é algo que a gente tem que aprender. Olha o que Paulo fala. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Isso mesmo, Paty. O Paulo não ficou de mimimi. Paulo se alegrou em obedecer, em aceitar a vontade de Deus. A pergunta para mim e para você hoje é a seguinte: eu e você temos nos alegrado e nos gloriado na vontade de Deus, independente se ela é a nossa vontade ou não? Porque eu garanto a vocês, gente, que a vontade de Paulo era que ele fosse curado. Óbvio que era. É tanto que ele orou, que ele pediu. A vontade de Paulo era ele ser curado, mas Deus não curou. Por quê? Porque não se trata, nunca se tratou e nunca se trata e nunca se tratará e nunca se tratará, nunca se tratará da nossa vontade, mas sim da vontade de Deus. Não é sobre a nossa vontade, é sobre a vontade de Deus. Então Paulo, ele se alegrou, ele se gloriou alegremente, ele se gloriou alegremente nas fraquezas dele, porque para que o poder de Deus se aperfeiçoasse na fraqueza dele. A pergunta para mim e para você: será que você pode se alegrar na sua fraqueza hoje? Será que você pode se alegrar nas suas fraquezas hoje? Ou será que as suas fraquezas estão sendo motivos de depressão, motivos de ansiedade, motivo de ataque de pânico? Porque hoje é assim, gente. Tudo hoje é motivo de ansiedade. Tudo hoje é motivo de ataque de pânico. Tudo hoje é motivo de depressão. Tudo hoje é motivo de você tomar remédio antidepressivo. Olha bem pra mim. Sabe o que é que tá faltando? Reconhecermos a presença de Deus na nossa vida. Sabe o que é que tá faltando? Reconhecermos o senhorio de Deus na nossa vida. Sabe o que é que tá faltando? A gente olhar para Deus e falar: Deus, se o Senhor fizer, eu aceito. Se o Senhor não fizer, tá perfeito. Sabe o que está faltando? É a gente dizer: Senhor, eu aceito a tua vontade, não importa que seja diferente da minha, não importa que não vá fazer aquilo que eu quero somente a tua vontade. Então, que em nome de Jesus, mesmo quando Deus não fizer, se alegre, glorie, porque Ele sabe o que Ele faz e Ele sabe o que Ele não faz. Ele é perfeito, a vontade dele é soberana. Aceite a soberania e o senhorio de Deus na sua vida. Nem sempre aquilo que você orar, que você pedir, vai acontecer. E quando não acontecer, permaneça na fé, permaneça gloriando, permaneça exaltando, permaneça louvando, permaneça adorando, mesmo quando ele não fizer. Porque ele é Deus. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Então você não tem que parar de orar, você não tem que desanimar, você não tem que ficar de mimimi, você não tem que ficar de cara feia, porque Deus não fez. Ele não fez, ele sabe o porquê ele não fez. E deixa eu te dizer, Deus nunca erra. Se quem erra é a gente. Quem erra somos eu e você. Deus nunca erra. Deus é perfeito, ele nunca erra. Amém? É isso mesmo, o louvor que a Fran cantou. Eu nem sei o nome daquele louvor, gente. Se alguém souber, indique ele aqui pra gente no final da live, viu? Agora, outra coisa que a gente... Outro questionamento que a gente faz muito é assim: ah, mas eu não sei orar. Eu não sei orar. Então, olha só, se você está no hall, né, está no grupo daqueles que dizem que não sabe orar, eu quero que você abra sua Bíblia aí agora comigo em Romanos 8, versículos 26 e 27.
Romanos 8, versículos 26 e 27, que diz assim, ó. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Uau! Eu vou ler de novo para você. Presta atenção. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ei, você tem o Espírito Santo de Deus que te ajuda nas suas fraquezas e nas minhas fraquezas. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes a gente vai orar, não sei vocês, né? Mas eu sou assim. Às vezes eu vou orar aqui na minha casa, sozinha e tal, e eu falo assim: Espírito Santo, por favor, intercede de uma maneira especial por mim hoje. Intercede de uma maneira especial por mim, porque o Senhor é aquele que intercede. E a gente adora abrir a boca e dizer, né? Porque o Senhor é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas você já parou para pensar que muitas vezes a gente para na palavra inexprimíveis, a gente para aí? Só que o que a gente esquece é de ler o restante do versículo. Porque está escrito assim: porque é aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer uma coisa que pode ser uma chave que vai virar dentro de você hoje. O Espírito intercede de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a minha e com a sua. Porque tem gente que fica brava até com o Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, a palavra diz que o Senhor iria interceder por mim com gemidos inexprimíveis. Eu tô orando, eu tô pedindo, eu tô clamando, eu tô me esgualando, eu tô aqui rogando, mas nada acontece. Sabe por que não está acontecendo? Porque a sua vontade está desalinhada da vontade de Deus. Toda vez que você orar e o que você orar não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Porque a Bíblia diz, e é claro, que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a minha nem com a sua. Hoje, o que você precisa entender hoje é que a vontade de Deus precisa ser verdade na nossa vida. A vontade de Deus precisa se sobressair na sua vida. Não adianta você orar, você clamar e você querer a sua vontade. Deus não vai fazer a sua. Deus não vai fazer a sua vontade só porque você está chorando, só porque você está orando, só porque você está esperneando, só porque você está de mimimi, só porque você está triste. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Lá em Jeremias fala que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Ei, sabe por que Deus vai fazer a minha vontade e a sua? Porque Ele está no presente, Deus está no passado, no presente e no futuro. Deus sabe que a tua vontade que você está orando, se Ele fizer lá na frente, você iria quebrar a cara. Meu povo, quantas vezes que você já orou alguma coisa para Deus, Deus não fez, e lá na frente você agradeceu profundamente. Você falou: Senhor, muito obrigada porque o Senhor não ouviu a minha oração. Ainda bem que o Senhor não ouviu a minha oração. Ainda bem que o Senhor não ouviu a minha oração. Porque se o Senhor tivesse feito a minha oração, eu estava perdido. Glória a Deus que Ele não ouve muitas das nossas orações. Porque sabe por que Ele não ouve? Porque Ele já está no futuro. Ele sabe aquilo que você está pedindo hoje que vai te trazer problema amanhã. Ele sabe aquilo que você está pedindo hoje que vai te entristecer amanhã. Ele sabe aquilo que você está pedindo hoje e que vai te trazer uma depressão e uma ansiedade amanhã. É por isso, meu povo, que existe uma ordem no mundo espiritual. A ordem é:
Primeiro, você lê a Bíblia. Primeiro você lê a Bíblia. Por quê? Porque quando você lê a Bíblia, você conhece a vontade de Deus. Patrícia, como que eu faço para orar então, pedindo a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Primeiro você lê a Bíblia, depois você ora. Porque se a gente não lê a Bíblia, nem saber como orar a gente vai saber. Se a gente não lê a Bíblia, a gente vai estar pedindo coisas para Deus que é contrário ao que está na Bíblia. Você sabia que muitas vezes nós oramos a Deus pedindo coisas que é completamente contrárias àquilo que está na Bíblia? Pois é. Principalmente as pessoas que não têm uma vida de leitura da palavra, que não conhecem as Escrituras. Ela não conhece as Escrituras, aí ela fica orando, pedindo coisas para Deus que não está alinhado com a Bíblia, não está alinhado com a vontade de Deus. Por isso que a ordem é, primeiro você lê a Bíblia. Primeiro você lê a Bíblia. Para quê, Patrícia? Para você conhecer a vontade de Deus, o plano de Deus, o projeto de Deus, os sonhos de Deus. Para você conhecer o caráter de Deus, para você conhecer o coração de Deus. Você só vai conhecer o coração de Deus, o caráter de Deus, a vontade de Deus, os planos de Deus, os objetivos de Deus, os projetos de Deus, se você tiver vida na palavra. O plano dele está aqui, a vontade dele está aqui, o projeto dele está aqui. O coração dele está aqui, o caráter dele está aqui. O caráter de Deus está aqui. Então, se você tiver vida na palavra, quando você orar, você não vai orar pedindo a sua vontade. Você vai orar pedindo a vontade de Deus. Sabe, gente, essa semana eu refiz uma listinha aqui com as minhas metas de 2022. Olha só, eu vou colocar a mão aqui só pra vocês não verem quais são as minhas metas, tá? Eu fiz uma listinha das minhas metas para 2022. Mas já faz uns 10 anos aproximadamente que eu sempre falo, que eu sempre escrevo, que eu vou ler para vocês o que eu escrevi. Eu sempre faço isso, ó. Pai, esses são os meus sonhos e metas. Portanto, que seja feita a tua vontade. Esses são os meus sonhos. Porém, Pai, que seja feita a tua vontade. Que a tua vontade se cumpra na minha vida. Patrícia, por que você sempre faz isso? Porque eu entendi. Antigamente, o meu orgulho fazia eu acreditar que os meus sonhos eram maiores do que os sonhos de Deus. Antigamente, o meu orgulho, a minha prepotência, a minha arrogância fazia eu acreditar que os meus sonhos eram maiores do que os sonhos de Deus. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento da palavra. Porque se você ler Isaías 55, 8 e 9, que a Vitória já colocou aqui, você vai ver que os pensamentos dele, que os sonhos dele são maiores e melhores do que os nossos. Hoje eu entendo que por mais sonho que eu tenha, a vontade de Deus é sempre soberana. A vontade de Deus é sempre maior, é sempre melhor. A vontade de Deus, gente, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Tem coisas que Deus deseja pra gente que nunca penetrou nem sequer no nosso coração, nem na nossa mente. Mas o nosso orgulho e a nossa prepotência faz a gente achar que os nossos planos são gigantescos, que é tudo extraordinário, que é tudo fora do comum. E que às vezes a gente acha até que a gente sonha tão grande que Deus não pode realizar. Isso é um engano, isso é um sofisma. Então entenda que o Espírito Santo, ele vai interceder de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com a sua. Portanto, leia a Bíblia, ore, busque e conheça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, tá? Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 18, do 1 ao 8. Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. Que a gente vai falar mais uma vez de eu e você não desanimarmos. Olha que 3 passos incríveis, gente, que a gente vai ouvir hoje, que a gente tá aprendendo hoje. Primeiro, é quando Deus não fizer, você entender que se ele não fez, é porque é da vontade dele, tá? Se ele não fez, é porque é da vontade dele. Então, se alegre, glorie, se alegre e glorie a Deus, porque se ele não fez, é porque o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza e a graça dele te basta. Segundo, o Espírito Santo vai interceder por mim e por você
de acordo com a vontade de Deus, não é de acordo com a minha e com a sua. Portanto, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E como conhecemos a vontade de Deus? Através da palavra. E agora a gente vai ver mais uma vez como nunca de maneira alguma desanimarmos da vontade de Deus. Lucas capítulo 18, versículos do 1 ao 8 diz o seguinte: Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Olha só. Então, presta atenção, tá? Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles nunca deviam orar, que eles nunca deviam... vamos lá, calma aí. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eu vou ler de novo, tá, gente? Presta atenção. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Grava aí essa frase, gente. Orar sempre, nunca desanimar. Anota isso aí. Pega o seu caderno e anota aí. Escreve, presta atenção. Ou então, marca na sua Bíblia. Orar sempre, nunca desanimar. Se você puder escrever aqui, escreva. Orar sempre, nunca desanimar. Escreve aqui nos comentários você que pode, porque quando a gente escreve, a gente grava, tá? Jesus ensinou aos seus discípulos, e ele ensina para mim e para você, orar sempre e nunca desanimar. Você sabe o que é sempre? Não é um dia sim, um dia não. Não é uma hora sim, uma não. Não é um mês sim, um mês não. Não é um dia sim, um dia não. É todos os dias, é a todo o tempo. Orar sempre e nunca desanimar. 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 Obrigado, gente. Obrigada. Vocês começaram a escrever, agora eu posso parar de falar. Escreve aí, gente. Orar sempre e nunca desanimar. Agora vamos lá. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Olha só, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente. A ele, suplicando-lhe. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente àquele juiz, que não era temente a Deus, que não queria nem saber dos homens. E essa viúva suplicava a esse juiz: Faz-me justiça contra o meu adversário. Faz-me justiça contra o meu adversário. Faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou. Por algum tempo, aquele juiz se recusou. Aí aqui continua dizendo assim: mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, eles lhe dará justiça e depressa. Aleluia! Olha o que está escrito aqui, ó. Ele lhes dará justiça depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu amo essa parte da Bíblia, gente. Eu amo que fala assim: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Aqui, gente, no finalzinho desse versículo, de Lucas do 1 ao 8, tá? Nós temos vários segredos espirituais aqui. Se você puder hoje, durante o dia, reflita sobre essa parábola e reflita principalmente nas passagens que é Jesus que fala. Porque Jesus fala, presta atenção, acaso
Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Agora fica uma pergunta para mim e para você. Será que nós estamos clamando a Deus dia e noite? Será que eu e você estamos clamando a Deus dia e noite? Porque aqui diz, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Gente, eu ouso dizer para vocês essa manhã. Sabe o que muitas vezes está faltando na gente? Oração, clamor, jejum. É isso que está faltando. Eu vou dizer para vocês, eu, Patrícia, na minha vida está faltando mais oração, mais clamor, dia e noite. Às vezes a gente começa a orar por uma coisa, a gente ora uma semana. Na segunda semana a gente já desanima. Gente, eu conheço pessoas que oraram 10, 20, 30 anos pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelo seu marido. Mas nós temos a tendência de desanimarmos. Por quê? Porque Satanás fica colocando setas malignas, dúvida. Satanás fica colocando desânimo para que a gente venha desanimar. Sabe o que Deus falou para mim, gente? Olha bem para mim. Hoje você vai fazer uma lista dos seus motivos de oração. Você vai pegar o seu caderno, você vai pegar um caderninho, se você tiver um caderninho assim, tipo eu, tá? Você vai pegar um caderninho, você vai fazer um caderninho de oração. Você vai fazer um caderninho de oração. Você vai colocar todos os seus motivos de oração nesse caderninho. E você não vai parar de orar enquanto cada um dos seus motivos não se cumprir. A não ser que Deus chegue para você e fale para você como ele falou para Paulo. A minha graça te basta. Isso aqui eu não vou fazer. Mas Deus falou isso para Paulo em espírito. Deus falou para Paulo. Mas se Deus não falar com você para você parar de orar, continue orando. Se Deus não chegar para você, que nem ele chegou para Paulo, porque Deus falou com Paulo. Deus falou para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Deus chegou para Paulo e falou com Paulo. Mas se Deus não falou para você parar de orar, continua orando. Continua orando. Porque o que Deus falou para mim, gente, o que está faltando na minha vida é oração, clamor. O que pode estar faltando na sua vida é justamente oração e clamor. Porque aqui diz, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Que clamam a Ele dia e noite? Aí eu pensei, opa, calma aí. Mas tem coisa que eu não tô clamando dia e noite. Talvez, sabe por que Deus não realizou ainda? Porque tá faltando clamor de dia e de noite. Tá faltando orar sempre. Tá faltando orar sem cessar. Talvez você está pedindo as coisas para homens. Você está confiando na força do seu braço. Você está pedindo as coisas para um, para outro, para um, para outro, para um e para outro, enquanto Deus está dizendo, ei, pede para mim. Enquanto você está pedindo as coisas para homens e os homens não vão te dar, você vai continuar se frustrando, você vai continuar se decepcionando, você vai continuar reclamando, você vai continuar murmurando. Por quê? Porque ao invés de pedir para Deus, você está pedindo para homens. Olha bem para mim, para de pedir as coisas para homens. Enquanto você pede para os homens, nada acontece na sua vida. Quando você começar a pedir para Deus, você vai ver como tudo vai mudar. Para de pedir as coisas para mim. Tem coisas que talvez você está pedindo para o seu marido. E Deus está dizendo assim, não é para o seu marido, é para mim. Talvez você está pedindo para o seu pai, para sua mãe, não é para o seu pai, para sua mãe, é para Deus. Talvez você está pedindo para o seu chefe. Talvez você está pedindo para o seu chefe te dar um aumento, para o seu chefe te dar uma promoção. E não é para o seu chefe que você tem que pedir, você tem que pedir para Deus. Deus é o seu pai. É para Ele que você tem que pedir. Não importa se as pessoas acharem que é bobagem, se as pessoas acharem, nossa, Deus é muito ocupado. Não, gente. Deus é onipotente, onipresente. Eu acho uma ignorância. Eu acho uma ignorância total a pessoa falar assim, ai, é que Deus está muito ocupado. Meu povo, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus não é irresponsável. Você acha que Deus ia ser irresponsável ao ponto de criar um monte de filho e depois não dar conta de sustentar? Sabe quem faz isso? Os homens. São os homens que fazem isso. São os homens que têm 3, 4, 5, 6 filhos e depois são irresponsáveis e não trabalham para sustentar os filhos. Deixa os filhos tudo passando necessidade. Deus não é filho do homem para que minta. Deus é Deus. Deus é soberano. Se Deus colocou a quantidade de pessoas na terra, é porque Ele dá conta.
Tem gente que fala assim, Satanás ainda coloca isso na sua cabeça, viu? Não, Deus é muito ocupado, pede isso pra Deus, não. Ah, gente, eu sou uma filha pidona, eu peço tudo. Se ele me der, amém. Se ele não me der, amém também, mas eu peço. Peço tudo. Se eu não pedir pra Deus, eu vou pedir pra quem, gente? É melhor pedir pra Deus do que ficar pedindo pros outros. Gente, tem gente que é pidão demais. Tem gente que é muito pidão. Tem gente que não aguenta ver você com nada que já te pede. Gente, eu tenho um nervoso com isso. Eu tenho. Eu confesso a vocês que eu tenho um toque. Quando alguém é muito pidão, que começa a me pedir muita coisa, aí eu já falo logo, pede pra mim não, pede pra Deus. Eu sou seu pai. Pede pra Deus. Porque, gente, tem gente que não aguenta ver você com uma roupa. Já fala, nossa, que roupa bonita, você me empresta? Aí já fala, a fé da pessoa é tão pequena que ela prefere pedir pra mim emprestado do que pedir pra Deus dar um pra ela, gente. Pelo amor de Deus. Não, e o fim da pobreza. O fim da pobreza é quando a pessoa fala assim, viu? Ei, quando você já não estiver mais usando isso, você me dá? Ô, gente, pensa numa coisa que eu fico maluca. Eu fico estressada de ver a falta de fé da pessoa. Eu não sei se já fizeram isso com você, mas teve gente que já fez isso pra mim. Aí, quando você não estiver mais usando isso, depois que você já tiver usado muito, você dá pra mim? Gente, eu penso, meu Deus, como pode a pessoa ter uma fé tão pequena? Se você gostou, amém, glória a Deus, que bom que você gostou. Mas pede pra Deus. Fala, Deus, eu gostei tanto disso, ó, você pode me dar um também? Pede pra Deus, ele é seu pai. Ele não é seu padrasto, ele não é seu avô, ele não é seu tio, ele é o seu pai. Ele é o seu pai. Da próxima vez, fala pra pessoa, pede pra Deus, ele pode te dar um novo. Ele pode te dar um novo, ele não precisa te dar um usado. Não precisa te dar um que eu já usei. Ele é seu pai, ele pode todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Porque tem gente, meu povo, que fica... Por isso que eu tô falando, o problema não é você pedir. O problema é você pedir pra pessoa errada. E é por isso que a Bíblia diz pra gente orar sem cessar. Ontem eu falei pra vocês da oração de gratidão. Mas existe a oração de gratidão e também existe a oração de petição. E você pode pedir, o máximo que vai acontecer é Deus não te dar. O máximo que ele pode, o máximo que vai... Deixa eu te dizer, você pode pedir o que você quiser. Você pode pedir o mundo. Você pode pedir para ser presidente dos Estados Unidos. Você pode pedir para ser presidente do Brasil. O máximo que vai acontecer é você continuar com um não. Mas você corre o risco de Deus te dar, de Deus dizer sim para você. Você corre o risco de Deus dizer sim para você. Então, lembre-se, às vezes você está pedindo um aumento pro seu patrão, faz tempo ele não te dá. Porque não é pro seu patrão que você tem que pedir, é para Deus. Provérbios diz que Deus é aquele que ele é o que manda no curso do rio. E do mesmo jeito que Deus manda no curso do rio, Deus manda no coração do rei. Deus é o único que tem poder para converter o coração de alguém. O Espírito Santo é o único que tem poder para converter o coração de alguém. Talvez você está achando que você é o próprio Espírito Santo, que você vai converter o coração das pessoas. Isso sabe o que é? Orgulho, arrogância, prepotência, estupidez. Isso é estupidez. Então, ao invés de você ficar pedindo, achando que você vai conseguir as coisas do seu jeito, pede para Deus. E sabe uma coisa que eu aprendi, gente? Só pede quem tem humildade. Só pede quem tem humildade. Eu confesso a vocês, gente, que eu tenho até certa dificuldade de pedir as coisas para as pessoas. Porque eu acho que eu já tô tão acostumada a pedir tudo para Deus, que eu tenho muita dificuldade de pedir as coisas para as pessoas. Porque eu aprendi, eu entendi que eu tenho que pedir as coisas para Deus. Tudo o que você tiver, pega o seu caderninho de oração hoje, faz a sua listinha, anota tudo e começa a pedir as coisas para Deus. É para Deus que você vai pedir. E você vai ver a diferença gigantesca que vai ter. Agora não adianta você pedir sem fé. Não adianta você pedir sem fé. Amanhã eu vou falar para vocês só sobre fé. Não adianta você pedir. Não basta pedir. Você precisa pedir com fé. Você entendeu? Não basta apenas pedir. Você precisa pedir com fé. Pedir por pedir não resolve. A grande diferença é, eu peço, mas eu peço com fé. Eu peço crendo, eu peço confiando, eu peço que ele vai fazer. E se ele não fizer, tá tudo bem, porque se ele não fez é porque não era bom pra mim. Quando você é humilde, você entende que se você pediu pra Deus e Deus não fez, é porque era o melhor. Era o melhor. Agora, o problema é que as pessoas pedem, mas já pede duvidando. Já pede duvidando.
A dúvida é a maior inimiga. Você tem que pedir as coisas para Deus, mas você também tem que pedir com fé. Mas eu quero concluir com vocês ainda hoje. Hoje a gente não vai entrar em fé, a gente vai concluir ainda sobre oração. Hoje eu quero falar com vocês também sobre aliança de oração. Gente, aliança de oração é uma das coisas mais poderosas que existe no mundo espiritual. Se você não tem uma pessoa que você ora com essa pessoa, peça isso para Deus. Olha bem para mim. Não é para você ficar desanimado, não é para você ficar triste, não é para você ficar deprimido, não é para você, ó Deus, ó céus, eu não tenho ninguém que ora comigo. Não! Não é para você fazer isso. Pelo sangue de Jesus. Se você não tem uma aliança de oração, você vai pedir para Deus. Vai falar assim, Pai, eu quero ter uma pessoa íntegra, justa, correta, que possa orar comigo. Por que eu tô falando pra você pedir pra Deus? Porque não vai você decidir quem que você vai escolher pra orar e você decidir errado. Quando você tem uma aliança de oração, é algo muito sério no mundo espiritual. Algo muito sério no mundo espiritual. Não vá ter aliança de oração com alguém que Deus não confirmou pra você. Não vá... Ei, quando você tá orando por alguém, você tá se colocando na brecha dessa pessoa. Tá? E você, quando você sofre retaliação, às vezes você não sabe por quê. Você sofre retaliação porque você tá orando com quem não deveria, ou você tá orando por quem não deveria. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu já disse isso aqui em algumas lives e eu vou dizer de novo. Vou dizer de novo. Eu não oro pra todo mundo que me pede oração. Não oro. Eu não oro pra todo mundo que me pede oração, tá? Aí você pode falar assim, nossa, Patrícia, como assim? Sim. Não oro. Quando uma pessoa me pede oração, eu primeiro oro a Deus e pergunto, Senhor, essa pessoa é para eu orar por ela? O Senhor vai confirmar. Por quê? Porque Deus traz paz. Você pode falar assim, Patrícia, como que Deus confirma? A Bíblia diz, a paz de Deus seja o árbitro do teu coração. Quando você ora a Deus, você clama a Deus e você pede para Deus para Ele te mostrar se você deve orar ou não por alguém, Ele vai trazer paz ao seu coração. Para que você ore por aquela pessoa. Já tem pessoas que me pediram oração e que eu orei e não senti paz. Eu não senti paz, eu não orei. Ei, deixa eu dizer uma coisa. O povo é assim, só assim. Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ei, deixa eu te dizer uma outra coisa. Ninguém vai orar por você se você mesmo não orar primeiro. Porque tem gente que não tem um pingo de vergonha na cara, não ora, não faz devocional, não vai na igreja, não tem vida na palavra, tá? Vive uma vida toda errada e quer que você fique orando por ela. A pessoa só sabe falar assim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ei, as pessoas vão orar por você, mas ninguém vai orar por você do jeito que você oraria. Ninguém vai orar por você do jeito que você oraria. Então você tem que orar por você primeiro. Você vai perceber que assim, quando você começa a orar por você e você começa a orar pelos outros, você vai ver como Deus vai levantar várias e várias pessoas para orar por você. Gente, eu preciso confessar uma coisa para vocês hoje. Tem pessoas que oram por mim hoje que eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu ia ter pessoas orando por mim. Só que Deus sabe de todas as orações e todos os jejuns que eu já fiz pelas pessoas. Gente, tem dias que a minha garganta fica seca. Fica seca de eu passar o dia inteiro, o meu telefone toca e eu oro. O dia inteiro, já teve dias que eu fiz mais de 12 orações num dia no telefone pelas pessoas. Porque assim, ó, presta atenção, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelas pessoas. Você tem que orar pelas pessoas, você tem que orar pelas pessoas, mas você tem que orar pelas pessoas que Deus mandava você orar e não pelas pessoas que você quer. Sabe por quê? Porque você sabe. Porque isso já aconteceu comigo. Às vezes, Deus pede pra gente orar pelas pessoas e a gente não ora. A gente é desobediente. Quando Deus está trazendo muito alguém na sua memória, é pra você orar por essa pessoa. Quantas pessoas Deus já pediu pra você orar e você não orou? Aí sabe o que às vezes a gente faz? A gente ora pelas pessoas que Deus não mandou e a gente não ora pelas pessoas que Deus mandou. Meu povo, tá repreendido todo espírito de confusão na minha vida e na sua vida. Presta atenção. Às vezes, você está orando por pessoas que Deus não mandou
E as pessoas que Deus mandou você orar, você não está orando. Quando Deus começar a trazer muito alguém na sua cabeça, é porque é para você orar por ela. Você tem que ter discernimento espiritual. Por que você está sonhando tanto com uma pessoa? Por que Deus está colocando tanto essa pessoa na sua mente? Ora por ela. Ora por essa pessoa. Então, assim, quando você começa a orar pelas pessoas que Deus colocar no seu coração, você vai ver que Deus vai levantar, gente. Deus vai levantar um exército de pessoas para orar por você. Você nem vai... Ó, deixa eu dizer uma coisa. Deus é tão lindo, gente. Deus é tão lindo que tem pessoas que oram por mim hoje que eu nunca pedi. Eu nunca pedi. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu soube que a pastora Hilda orava por mim, orava pela live, orava pelo meu ministério, ela já estava orando há muito tempo. Há muito tempo ela já estava orando e eu nem sabia. Porque Deus já tinha falado ao coração dela, Deus já tinha ministrado ao espírito dela para orar pela live. Então, olha só, quando você tem uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, quando você ora pelas pessoas que Ele manda você orar, quando você busca agradá-lo, Ele levanta um exército de pessoas para orar por você. Você sabia que deve ter um monte de gente que ora por você que você nem sabe? Deve ter um monte de gente que ora por você e você nem sabe que essas pessoas oram por você. Eu oro por tantas pessoas aqui da live que vocês nem sabem muitas vezes as orações que eu faço para vocês. Mas isso é o que acontece no Espírito. Não é sobre as pessoas saberem, não é sobre você divulgar. Ah, fulano, estou orando por você. Tem pessoas que você nem precisa falar que está orando. É só para você orar. Não é para você falar, é para você orar. Então tenha uma aliança de oração. Se você não tem, ore primeiro. E peça para Deus, fala, Senhor, coloca uma pessoa na minha vida para eu ter uma aliança de oração. Gente, aliança de oração é bênção. Sabe, por exemplo, eu tenho uma aliança de oração todos os dias, meio-dia. Aí quando é meio-dia, meu telefone, tem. Aí tá escrito, hora de orar. Muitas vezes, a gente para tudo. A gente para tudo que a gente tá fazendo e vai o quê? Orar. Ontem a gente não orou meio-dia, a gente orou 3 e pouca da tarde. Quando foi, eu tava fazendo almoço, gente, 3 horas da tarde. E aí eu tive que parar o almoço e orar. Gente, não tem nada melhor. É tão satisfatório. Mas você sente uma paz tão grande no seu coração. Quando você vê que no meio de todas as coisas que você tinha para fazer, você para tudo e você vai orar. Por quê? Porque você tem uma aliança. Agora, se você não tiver uma aliança de oração, sabe o que vai acontecer? O dia vai passar e muitas vezes você não vai nem lembrar que você tem que orar. Ah, Patrícia, se eu não tenho uma aliança de oração, que o seu despertador seja a sua aliança. Pega o seu telefone, coloca lá de manhã, meio-dia e à noite. Coloca o seu despertador para despertar. E no despertar vai estar oração. Oração. Sua aliança de oração vai ser com o Espírito Santo. Se você ainda não tem uma pessoa para orar, você vai orar com o Espírito Santo, que é o seu melhor amigo. É o seu intercessor. Coloca a sua aliança, coloca lá. Coloca o seu despertador 3 vezes por dia. Coloca lá, orar, orar, orar. Toda vez que o seu despertador orar, você vai ver, seu despertador tocar, você vai ver lá, ó, hora de orar. Então eu vou parar tudo que eu tô fazendo aqui e eu vou orar. Mas você tem que obedecer. Não adianta o telefone despertar, você desligar e não orar. Porque por muito tempo eu fiz isso. Eu conto, gente, eu conto os meus pecados pra vocês. Eu não tenho problema de contar. Deus já me disse que não tem problema eu ser envergonhada desde que Ele seja honrado e glorificado. Eu já tive por muito tempo que eu colocava o celular para despertar, o telefone despertava, eu desligava e continuava fazendo o que eu estava fazendo. Mas enquanto eu fiz isso, a minha vida não mudou. Sabe, Satanás vai querer colocar na sua cabeça, sabe o quê? Ah, não, daqui a pouco você ora. Termina aí o que você está fazendo, daqui a pouco você ora. Mentira, não acredite. Você não vai orar. Sabe por quê? Porque você esquece. Porque o próprio Satanás vai fazer por onde aparecer 1 milhão de coisas na sua frente para você não orar. Tá? Então assim, o celular despertou para tudo. Para tudo que você estiver fazendo. Se você estiver no meio de uma reunião, para a reunião e vai no banheiro. Não importa se você orar 30 segundos, mas você orou. O celular despertou, você pega o celular, desliga e vai orar. Que se você não tiver uma pessoa para ser a sua aliança de oração, que a sua aliança de oração seja o Espírito Santo e o seu despertador. Na hora que tocar, você para e vai lá e vai orar. Porque Daniel se diferenciou na Babilônia. Daniel venceu o que Daniel venceu, porque Daniel orava. Então que eu e você possamos, em nome de Jesus,
ter uma vida de oração. Que eu e você que nós possamos mover o mundo espiritual através das orações. E lembre-se, Jó mudou, Deus mudou a história de Jó enquanto ele orava pelos amigos. Às vezes, você é tão orgulhosa, tão prepotente, você é tão egoísta que você só ora por você. E tem um monte de gente na sua família precisando de oração. Tem um monte de gente que Deus já colocou no seu coração para você orar. Gente, a gente não pode ser nem 8 nem 80. Eu vou orar por todo mundo que me pede sem Deus mandar? Tá errado. Eu não vou orar por ninguém, vou orar só por mim. Tá errado também. Sabe o que está certo? Você viver equilibrada pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que te equilibra. É o Espírito Santo que te mostra quem você tem que orar e quem você não tem que orar. É o Espírito Santo que te direciona, que te guia. Se você viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo, você não vai ser desequilibrado nem na oração. Muito pelo contrário, você vai ser equilibrada. Você vai orar na hora certa, você vai orar para as pessoas certas e você vai ter o Espírito Santo como o seu melhor amigo, dirigindo e conduzindo cada um dos seus passos. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Vitória, qual que era o louvor que você falou aqui da Se Deus Fizer, é isso? Da Amanda Vanessa? Coloca aqui de novo o louvor que você colocou, por favor, tá? Mas que você tenha 3 coisas para hoje, tá? Você vai pegar o seu caderninho, vai colocar todos os seus motivos de oração. Já separei meu caderno aqui, gente, tá? Você vai pegar o seu caderninho, você vai colocar lá todos os seus motivos de oração. Você vai orar sem parar. Você vai orar sem cessar. A não ser que o Espírito Santo fale pra você não orar mais, porque Deus não vai fazer. Então você vai pegar o seu caderninho de oração, você vai anotar todos os motivos de oração e você vai orar sem cessar. Você vai orar até acontecer. Segunda coisa que você vai fazer, o que você vai fazer? Você vai buscar orar para Deus te dar uma aliança de oração. Uma aliança de oração. Amém? Então, já sabe. E se Deus não fizer, fica tranquilo. Se Ele não fez, é porque não era da vontade dEle. E lembre-se que o Espírito Santo vai interceder apenas por aquilo que é da vontade de Deus e não da sua vontade. Tá aqui, louvor de hoje. Amanda Vanessa, se Deus fizer. Amanda Vanessa, se Deus fizer. Tá bom? Vamos orar, meu povo. Pai, eu quero te agradecer. Quero te agradecer por mais um dia. Quero te agradecer por esse maná. Quero te agradecer, Pai, porque o Senhor falou tanto aos nossos corações, Pai. O Senhor falou, Paizinho, que a tua graça nos basta, que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O Senhor nos ensinou, Pai, a não desanimarmos, a nunca desanimarmos, mas orarmos sempre, clamarmos de dia e de noite. Pai, nos ajuda. Nos ajuda a termos perseverança na oração. Nos ajuda, Pai, a orarmos de dia e de noite. Nos ajuda, Pai, a ter um relógio de oração, Pai. Nos ajuda a colocar o nosso despertador para a gente orar todos os dias. Nos ensina, Pai, a orar em espírito, a orar sem cessar. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço perdão. Eu te peço perdão pelas vezes que nós oramos para as pessoas erradas. Eu te peço perdão, Pai, pelas vezes que nós não oramos para as pessoas que o Senhor colocou no nosso coração. Eu te peço perdão, Pai, pelas vezes que nós oramos por coisas que não era a tua vontade. Eu te peço perdão, Pai, pelas vezes que nós ficamos chateados, ficamos de cara feia, ficamos tristes quando o Senhor não fez alguma coisa, sendo que, na verdade, o Senhor não fez para o nosso próprio bem. Eu te peço perdão, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos lavar, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor nos lave mesmo, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Pai. E que o Espírito Santo de Deus, venha trazer equilíbrio nas nossas vidas. Que o Espírito Santo venha nos ajudar a orarmos de maneira correta. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, Pai, a pedirmos todas as coisas para o Senhor e não para as pessoas. Que o Espírito Santo, Pai, traga as pessoas certas, traga na nossa mente e no nosso coração as pessoas certas pelas quais nós temos que orar. Pai, se tem pessoas aqui que ainda não têm uma aliança de oração, Pai, eu oro para que o Senhor envie uma pessoa honesta, íntegra, de caráter, uma pessoa, Pai, que é temente ao Senhor, uma pessoa que é fiel ao Senhor, para que seja, Pai, a aliança de oração para essa pessoa, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por 260 dias aqui na tua presença. Eu coloco, Pai, os últimos 10 dias que faltam diante do teu altar e te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco poderosamente, que o Senhor ministre o nosso coração, que nós venhamos mesmo, Pai, frutificar no Espírito, que nós venhamos fluir como rios de águas vivas no Espírito. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, eu clamo ao Senhor, Pai, que nós venhamos verdadeiramente frutificarmos no Espírito. Pai, eu coloco o retiro da presença totalmente diante do teu altar, Pai, e que o Senhor continue dirigindo e conduzindo cada uma das coisas e cada uma das pessoas. Pai, é o que eu oro, Senhor, e te agradeço na certeza de que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus.
Amém. Amém, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia. Lembre-se, dia 4 de fevereiro tem a transmissão pelo canal do YouTube da nossa última vigília da Live da Presença. Dia 4 de fevereiro, tá bom? Aqui estou mais uma vez com a camiseta do Retiro da Presença. Tem um monte de gente perguntando sobre como comprar as camisetas. A gente vai dar um jeito de colocar no site para vocês poderem comprar pelo site também, tá bom? Se você tiver alguém que vem para o Retiro, já pede para a pessoa levar para você. Mas se você não tiver, a gente vai dar um jeito de colocar no site para vocês, tá bom? Um beijo. Ah, o print, gente. Esqueci do print. Vamos tirar o print. Amém. Meninas, amo vocês. Até amanhã, às 5h09. Que seja um domingo de ressurreição, né? Né, Jaciane? Que vocês possam ter a vida de oração de vocês ressurreta. Em nome de Jesus. Tá bom? Beijo. Amo vocês. Ah! Quer correr hoje, Raquel? Vamos correr. Demorou. Me chama no WhatsApp. Quem quiser correr hoje no Ibirapuera, gente, partiu corrida. Tchau, amo vocês. Deus abençoe.